Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Kiggle Digital Talks, o podcast da Kiggle, que fala muito sobre tecnologia, sobre inovação, sobre tendências. Eu sou o Vitor Roma, sou o CEO da Kiggle, sou homem branco, de barba preta. Estou vestindo hoje uma camisa preta e estou aqui do lado dos meus amigos do Banco Yamaha, um cliente novo da Kiggle, que chegou aqui esse ano com a gente. Muito feliz de estar recebendo eles aqui para falar sobre segurança de informação. Eu estava pensando um pouco antes da gente começar hoje, antes de passar para vocês, que alguns anos atrás eu conversei com um cara de inovação e ele falou que em 10 anos as empresas seriam empresas de tecnologia que teriam negócios. Todas as empresas seriam empresas de tecnologia que teriam algum negócio. E aí o mundo andou esses 10 anos, a gente chegou até aqui e a segurança de informação virou um debate diário, com notícias diárias de todos os lados. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Passo para o Érico aqui apresentar nosso time. Olá, pessoal. Estou bem feliz de estar aqui apresentando novamente o Kiggle Podcast. Eu sou o Érico, sou uma pessoa de pele branca, cabelos claros, olhos claros. Estou com uma camisa de linho branca e acho que é isso. Aí eu aproveito para passar para o meu amigo Marcos também, fazer a apresentação dele. Tudo bem, gente? Tudo já. Bom. Primeiro, obrigado por estar aqui. Acho que é uma honra, né? Receber um convite desse. Sou diretor de riscos do Banco Yamaha. Sou uma pessoa branca, cabelos caindo, né? Um pouco calvo, escuros, uso óculos. E hoje estou com uma camisa branca. Bem-vindo, Marco. Obrigado. Bom, meu nome é Alexandre, sou o responsável pela área de segurança da informação do Banco Yamaha. Sou uma pessoa branco, careca, uso óculos e camisa xadrez. Eu achei que você repetiu um pouco calvo. Não, calvo não. Literalmente careca. O dele tá começando, o meu já caiu. O meu tá. Apesar de ser mais novo. Legal. Antes de a gente entrar no tema central, conta pra gente um pouco o papel da área de vocês na Yamaha e como é que está estruturado a área de segurança de informação lá. Bom, eu como diretor de riscos, né, eu CRO ali do banco, embaixo da minha estrutura, né, eu tenho a área de segurança da informação, né, o que não é usual, normalmente a área de segurança não está com a área de riscos. Também cuido dos riscos financeiros, aí a gente fala de riscos de crédito, mercado, liquidez, câmbio. E aí riscos não financeiros, toda a parte de compliance, riscos operacionais, fraudes, está tudo comigo. Então eu tenho 3 grandes frentes, né, embaixo que eu gerencio. E aqui comigo está o Pesani, que cuida especificamente, é o gestor, o head aí da área de segurança da informação. Então a gente já começa com uma das discussões, na verdade o cerne da discussão hoje, a gente entender o papel da área de segurança da informação dentro de uma organização nova. A gente está falando de uma organização financeira que suporta uma organização de varejo. Começa por aí, né? Um gestor de risco que tem a área de segurança de informação junto, segurança de informação visto como risco. Né? Assim, e aí, como é que tá abaixo da área de risco? Eu tenho 24 anos de área de segurança de informação e todos os 24 em instituições financeiras. Primeira vez que eu fico debaixo de uma diretoria de risco. Em outras instituições, a gente passou por uma área de compliance, por uma área que não estava debaixo de risco, era uma diretoria de compliance. Em outras instituições, debaixo de uma tecnologia, né, de uma área de tecnologia. Mas debaixo de risco é a primeira vez, é a primeira oportunidade. E dos 24 anos, eu acredito que esse é os meus 4 anos que a gente conseguiu efetivamente colocar uma área para funcionar. Caramba. E dar a prioridade necessária para o assunto. Não que em outras casas não andou, mas na velocidade que anda na Yamaha é muito diferente do que as outras casas que eu participei. Então você acha que isso está diretamente relacionado com o fato de você estar sob uma estrutura de risco? Você acha que essa é uma visão? Ou isso tem relação com o momento que a gente vive? Eu acho que casou as duas coisas. O momento cibernético que a gente vive hoje é totalmente diferente de alguns anos atrás. A gente tem visto movimentos do Banco Central, por exemplo, de criar novas resoluções, né, diante do que a gente tem vivido com PSTs, que são provedores que prestam serviço de tecnologia, para se conectar ao Banco Central. Então a gente tem percebido que, dado o momento que a gente está vivendo, mas também associado à área que eu reporto hoje, que é a diretoria de risco, que é a parte do Marco Rivieri, para mim hoje, dentro da estrutura, é que a gente mais andou. Legal. Isso vindo da fábrica, como que era lá na fábrica? Porque essa área de segurança nasceu lá e veio para o banco, como é que foi essa transição?
Na verdade, quando eu entrei na Yamaha em 2021, nós tínhamos começado a falar sobre uma segregação de empresas, né? Muito se falava... Quando você fala de Yamaha, você logo associa a moto. Claro, sim. Né? Muito comum. Mas existia a necessidade de segregar, porque moto, tudo bem, mas a gente tem a questão da parte financeira também, né? Então, são dois mundos totalmente diferentes. Sim. A parte financeira, você tem um banco central por trás dele, que dita as regras e audita. Então, a gente tem que seguir aquilo que o Banco Central nos pede para seguir. Caso a gente não siga, a gente tem problemas com o Banco Central. Mas começou a falar sobre a segregação em 2021. Né? Tinha uma equipe lá, totalmente apartada do time das financeiras, mas a gente começou a sair estar junto em 2021. Na indústria, a equipe de segurança da informação reportava naquela época para um diretor de tecnologia, que era o Mauro. Com o passar do tempo, ele assumiu a presidência e essa pessoa passou a reportar para uma outra diretoria, que eu não me lembro agora. Hoje, eles voltaram a reportar para a tecnologia. As financeiras já nasceu separado. Uhum. Nós já nascemos reportando para a diretoria de risco. Não era uma diretoria de tecnologia. Então, não mudou em momento nenhum. Nosso presidente, ele traz isso muito forte, de que a gente não pode estar debaixo de tecnologia. Pô, legal. Não pode estar debaixo. É área de negócio. Lá houve um movimento estratégico muito importante, né? Então, assim, teve a separação, né? Então, o Brasil foi o primeiro país onde houve essa separação da indústria com o banco, né? E tem uma parte de governança, né? O Nelson, que é o nosso presidente, ele traz isso muito forte com ele, né? Ele teve experiências anteriores de montagem de bancos, né? Então, ele foi uma pessoa que na carreira dele ele conseguiu estruturar diversos bancos e ele tem esse papel de governança muito forte, né? E quando houve a segregação, digamos assim, a área de tecnologia é uma área vital hoje, né? Em qualquer empresa. E é uma área muito demandada pelo business, e tem que ser uma área muito ágil. Né? E pelo papel de governança que a gente tem de segurança, ele entendeu, o Nelson entendeu o quê? Legal, então eu vou botar foco na tecnologia para os desenvolvimentos internos necessários, a gente precisa ter velocidade, e ao mesmo tempo eu não posso perder o foco na segurança. E com esse foco muito forte do business na tecnologia para novos desenvolvimentos, ele entendeu que isso poderia causar um conflito. Né? Eu vou ter que tomar uma decisão em determinado momento. Invisto no business ou invisto em segurança? Isso. E quando você está embaixo de tecnologia nesse momento, o foco seria naturalmente para business. Né? E como uma instituição financeira, a área de segurança é uma área vital, né? Ele resolveu, vamos deixar separado para que eu não perca foco em nenhum dos dois pontos. Engraçado que você falando agora me deu ideia de duas perguntas que nem estão aqui, tá? Já vou pedir desculpas ótimo. Aí a quem preparou as perguntas. Mas a primeira delas tem a ver com o que eu falei no início. Assim, a Yamaha é uma empresa de tecnologia que vende moto? A Yamaha o cara tinha razão, não? O cidadão lá que me contou isso há 10 anos atrás estava certo, não? Hoje a área de tecnologia ela é vital, né? Então, assim, dificilmente você vai ter uma empresa, um segmento que não vive de tecnologia. Né, em todos os negócios, a tecnologia ela vem transformando os negócios de uma maneira muito forte. Né? Então, realmente, hoje, até o próprio profissional, quando a gente olha o business, o profissional mais completo é aquele que entende de tecnologia e entende do business que ele toca. Ele ele é mais completo nesse sentido. Eu mesmo, na área, a gente empurra muito esse desenvolvimento. Né? Mesmo ele sendo de segurança de informação, riscos financeiros, não financeiros, tem um lado de automação muito forte, tem um lado de tecnologia muito forte. Então, a gente vive tecnologia e, logicamente, o profissional da área de riscos, ele tem que conhecer também a tecnologia. Elas são ligadas. Né? Então, hoje, realmente, o profissional completo, a empresa completa, ela tem a tecnologia na sua veia. Né? Eu confesso assim, no final das contas, eu não gosto muito dessa para dar uma cola da minha visão sobre isso, eu não gosto muito dessa visão de que toda empresa é uma empresa de tecnologia que vende alguma coisa, né? Porque no final das contas, se a moto não for boa, o problema não é o sistema ter funcionado muito bem, não adianta nada. Ele é vital, ele mantém a empresa de pé e né, dita os rumos. Não acho que aconteceu o que esse cara me falou há 10 anos atrás, mas os business mudaram muito de um tempo para cá. Sim. E aí vai para a minha segunda pergunta que eu pensei quando você estava falando. Você falou da abertura da área de desenvolvimento, que é muito voltada para business, que é muito voltada para gerar negócio o tempo todo, e a área de segurança ali colada com risco, que é tipo um guardião daquilo ali que está sendo feito. Nos últimos, acho que 10 anos, principalmente, acelerada pela pandemia e depois do pós-pandemia,
a gente viu uma aceleração muito grande do que a gente chama na Kiggle de foco no time to market, ou seja, a gente entende performance digital como algo que equilibra risco, custo e time to market. Só que numa época de grande expansão de transformação digital, numa época que a transformação digital toma um vulto muito forte e acelerado na sua última milha por conta da pandemia, que todo mundo que não tinha ainda digitalizado teve que se preparar, a gente teve uma mudança de foco muito grande. Quer dizer, não foi uma mudança de foco, mas um direcionamento de foco muito grande para a ponta e para o desenvolvimento de novos negócios o tempo todo. O importante era botar alguma coisa em produção, tentar uma funcionalidade nova, tentar um negócio novo, tentar uma forma nova de gerar negócio e tal. Isso foi feito de uma forma muito acelerada. Quando isso é feito de uma forma acelerada, é raro você sustentar a mesma coesão com risco e custo, que são as outras duas fatores para a gente de equilíbrio do produto digital. Porque você foca no time to market, cara, às vezes você gasta um pouco mais para botar um negócio em produção porque tem um concorrente que está colocando do lado e você tem que correr, e às vezes você não coloca você coloca sem o cuidado, todo o cuidado necessário, porque, cara, eu tive que correr para colocar. E essa transformação você viveu, porque vocês tiveram que correr para lá. Como é essa coisa de você, às vezes, parecer assim, cara, esse negócio foi para produção, eu não olhei direito. Ou não, tá indo... né? Não é que aconteceu, ele continua acontecendo. Né? Imagina. Né? A gente vê isso no dia a dia, né? A gente, a área do business, entregando e colocando soluções, fala, coloquei uma solução. Fala, como assim? Eu nem vi que isso aconteceu. Né? Aí você vai lá atrás, entende, e aí você começa a cercar com a segurança. Né? Você começa a colocar toda a parte de controles e governança em cima do que foi desenvolvido. Mas isso vem no momento que o negócio já está indo para a produção, que já tomou já está em produção. Às vezes já está em produção, você não viu. E aí não é 100%, você não tem 100% dos casos assim, né? Você tem as suas exceções. Mas é muito impulsionado por isso. Você tem que dar uma resposta rápida, como você comentou. O nosso concorrente, ele já está alguns dias à sua frente. Pois é. Então, se eu demorar para fazer com que as coisas sejam colocadas em produção, eu estou perdendo o mercado, certo? Estou deixando de ser competitivo. Então, e não é uma particularidade nossa. Isso é em qualquer lugar que você for, vai ter esse tipo de problema. Esse tipo de coisa acontecendo. Você tentando colocar coisas em produção, às vezes sem homologar, sem fazer o teste, e muitas vezes sem consultar as áreas necessárias para que aquilo suba de uma forma adequada. Então, você falar segurança da informação, nós controlamos. Isso. E dado o risco daquilo que você vai colocar em produção, a decisão acaba, vamos colocar aquele controle mais barato ou mais caro, mas quanto tempo ele vai demorar para ser implementado? O meu projeto vai demorar? Vai ter um custo maior? Não vai? Ou até mesmo o cara subestima, ele fala, eu não preciso chamar segurança porque eu não vejo o risco relacionado à segurança aqui. Então o profissional acaba muitas vezes não tomando o devido cuidado, porque ele enxerga que eu não devo consultar porque não tem nada relacionado à segurança. Eu não tenho que ver controle de acesso, eu não tenho que ver nenhum assunto relacionado a isso. Mas por trás dos bastidores sempre tem algo relacionado à segurança. Se você tem que comunicar com algum lugar, já tem um problema de segurança. Até aproveitando isso da área de segurança, respondendo para uma diretora de risco, o que mudou nisso? Agilidade? E outra pergunta, para quem você responde? Eu respondo para o CEO direto. Para o CEO direto. A área de risco responde ao CEO direto. Respondo para o CEO aqui no Brasil e matricialmente para a matriz. Né? Tá. Isso vindo para uma área de negócio, não, de risco. Como é que ficou isso? Então, quando eu comentei no início que esses últimos 4 anos a gente tem trabalhado e tem dado resultado no sentido de segurança da informação, é justamente nessa pergunta que você acabou de falar. Existem projetos que vão para a mesa, né, para uma tomada de decisão se vai para produção ou não. O Marco junto com o Nelson, que são o presidente e o diretor de risco, opa, consultório de segurança? Não consultei, então espera. Então esse vai ou não vai, o go ou não go, passa pela decisão da nossa área também. Se nós apontarmos alguma coisa que não foi feita, que traz um risco considerável, o projeto para. Então, no final das contas, tem que ter todo um cuidado, e aí tem uma relação com a área de negócio para não ser gargalo. Né? Sim, pra, não ter a área impedidora de negócio, né? Tipo, não vai entrar. Essa é uma mudança de foco que a gente vem colocando também, né? A área de riscos no geral, né? Ela sempre foi... O old school, né, era uma área de freio, né? Ela freava, né? E assim, o que a gente prega ali, o que a gente faz, não, a gente é parceiro do negócio e não quer impedir negócio de ser feito. Né? Então a gente está sempre junto com o negócio, viabilizando. Isso é uma mudança, né? Também. Isso é uma mudança também, de anos para cá, dessa visão, né? Se você for conversar com outros gestores de segurança que tem no mercado, você vai ver ou áreas de negócio, tecnologia que seja,
você vai ver sempre falando assim, segurança nunca me dá uma solução, isso me dá um problema. É isso, isso tá na pauta. Não, é sempre não. O nosso objetivo não é questão de você falar não. A questão é falar, eu tenho um risco associado ao processo, ao projeto que você está querendo colocar em produção. Esse risco, você pode aceitar esse risco ou criar um plano de ação para que seja mitigado antes daquele processo ser colocado em produção. O nosso papel é esse. Eu nunca vou falar para você, não faz. Vou falar, você pode fazer, mas existe um risco. Como que você vai mitigar esse risco? Colocando um controle. É uma visão muito próxima, inclusive, do teste de software, de qualidade, assim, que você testa e, cara, você fala assim, cara, você tem um nível de maturidade aqui nesse negócio, assim, você quer ir pra produção, cara, tem um nível aqui que vai. Mas tá tudo testado? Nunca tá. Sempre pode passar alguma coisa que né, mas nunca vai ter certeza absoluta, né? Mas, enfim. E nunca duvide que possa acontecer. Claro, é isso aí. É isso aí. A gente conversou sobre isso naquele dia que a gente esteve junto lá naquele evento, sobre isso. O problema é duvidar que pode acontecer. Exatamente. Né? Esse problema do Banco Central que nós tivemos foi dentro do STR. No mesmo dia que teve o problema, nós estávamos conversando com um piloto de reserva. Mas o STR não dá para acontecer. Aconteceu. Não tem jeito. Aconteceu. Então, assim, eu não duvido. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. Antigamente, as pessoas tinham o costume de falar que o hacker, que o cara do lado de fora tinha que pular um muro, tinha que quebrar uma tranca. Hoje não tem mais isso. O cara ele tá com a chave. Ele entra. Então, assim, mudou a forma como nós somos atacados, entendeu? Mas assim, isso aí, eu sempre falo muito sobre isso. A gente teve um episódio aqui que a gente falou sobre dilemas éticos de inteligência artificial e tal. A gente vive em tecnologia há muito tempo. Então, assim, eu sempre falo que a gente precisa... Depende sempre da forma como a gente gosta de ver o mundo, né? Assim, de uma forma... Cara, as coisas estão melhorando, né? E eu sou um otimista. Assim, acho que a gente vivia no período pré-pandemia o melhor momento da história do mundo, em todos os aspectos, em todos os índices possíveis. Óbvio que a pandemia ela nos empurrou alguns anos para trás, mas o fato é que o mundo nunca tinha sido tão bom. E com a tecnologia nos ajudando. Com isso, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Já diria lá o tio Ben lá do Homem-Aranha. Não tem jeito, vem o lado ruim da história sempre. Se na IA vem com tanto dilema ético como a gente tem visto agora, né? A segurança da informação mudou, assim, criou um novo tipo de criminoso que não existia. Viabilizou. Viabilizou um novo tipo de... Mas os criminosos estavam aí, já sempre estiveram. Mas o fato é que agora tem outro caminho pro cara, né? E ficou complicado. Mas eu queria levar a discussão, inclusive, para outro negócio. Harvard fala muito de um fenômeno de overtransformation, ou seja, as empresas elas transformaram mais, sob esse ponto de vista, do que precisavam. Porque houve uma corrida ao ouro da transformação digital. Então todo mundo achou que tinha que desenvolver tudo e lançar tudo. Houve uma descentralização dos orçamentos. Então as pontas passaram, as áreas de negócio nas pontas passaram a ter seus próprios orçamentos de desenvolvimento. E aí quando você olha de cima, dá um andarzinho para cima, olha todas as iniciativas e fala assim, cara, o que está funcionando, o que não está? Tem muita coisa que foi desenvolvida, muito dinheiro que foi gasto e que não precisava ter sido gasto, principalmente em iniciativas desacopladas. Quando eu comecei a olhar cyber, alguns anos atrás, eu sabia meio de cor, assim, quais ferramentas a gente comprar, para quê e tal. Hoje, cada dia esse cara aqui traz uma nova para mim. Assim, virou um negócio assim, como administrar essa sopa de essa loucura de que isso serve para isso, serve para aquilo. A gente lembra também que no evento a gente conversou sobre isso, né? Que antigamente você pensava em construir um muro, agora não tem, porque tem um monte de viela, um monte de saída e tal. E, cara, aquilo é uma loucura. Como é que você... eu até acho que eu usei essa expressão, não sei se foi com você, lá naquele dia que a gente estava conversando, que a gente vai caminhar para o FinOps do cyber, né? Que é tipo, não é que está gastando tanto dinheiro nessas ferramentas tudo aqui, como é que a gente pode consolidar esse negócio e tal? Como é que é administrar essa quantidade de essa loucura? Esse é um dilema que a gente tem, inclusive, com a diretoria, né? Porque vira e mexe, a gente é questionado. Pô, mas eu preciso de tudo isso? Para que serve isso, né? Você gasta para não usar, né? Então. E aí a gente sempre conversa, tá, mas essa ferramenta nova, ela cobre outra? Eu vou poder desligar alguma outra para substituir por essa? Porque as ferramentas elas estão vindo mais completas, né? Isso. Hoje você não tem uma ferramenta que serve para um único fim, ela começa a servir para esse, mas para aquele também. E aquele tem uma outra ferramenta que também cobre. Né? E aí vira um nó, é o que você falou, vira um nó para a gente realmente montar esse quebra-cabeça. Vira uma nova ciência, né? Você tem que olhar para isso tudo e ver como é que ela se encaixa de forma que não deixa nenhum buraco. Porque também, às vezes, tem um negócio que não cobre e passa um buraquinho ali, né? E aí um papel importante, desculpa, pensando em falar, que a gente está sempre também renovando e sempre medindo a nossa maturidade, né?
Então, a gente sabe de tempos em tempos, a cada 6 meses, todo ano, a gente renova nossa índice de maturidade e a gente vê onde a gente está falhando para determinar o plano diretor para os próximos investimentos. Sim. Né? Então, isso a gente faz de tempos em tempos. Né? A Matriz acabou de fazer com a gente, o que foi muito bom, porque bateu exatamente com o número que a gente já tinha. Então, assim, a gente tem um dever de casa forte ali e o Pesani aqui, ele sofre exatamente com esse problema. Essa é uma das dificuldades de você estar dentro de risco. Porque você tem que transformar o conhecimento técnico do profissional de segurança e transformar isso em risco. Ok. Certo? A abordagem é diferente. Abordagem diferente. Quando nós vamos lá falar, não vou falar sopa de letrinha. O AF, o Firewall. É uma matriz de risco que você tem que apresentar lá. Tem que falar qual que é o risco de tudo isso para a diretoria tomar a decisão correta. Quando eu falo de ferramenta, então, é pior ainda, porque a gente tem visto que a gente tem várias ferramentas, como você mesmo comentou, mas o quanto essas ferramentas estão sendo eficientes no seu ambiente hoje. Porque você tem um monte de ferramenta, mas você contrata a ferramenta, coloca e você não faz o tal do tuning da ferramenta para que ela funcione de forma adequada. Quando você está usando dela, né? Exatamente. A gente viu muita gente que comprou ferramenta e não estava usando ela na sua plenitude ou da forma como que poderia tirar mais dela, né? E tem uma máxima que a gente fala muito, se nós fizéssemos o básico bem feito, nós já teríamos um grande resultado. Sim. Então, o básico bem feito, ele já não é feito. Ele não é realizado. Você faz teste de phishing, muitas pessoas caem. Por mais que você ensine, por mais que você tente conscientizar. Muitas pessoas caem. Caem. E coisas bobas caem. Então, assim, existem atividades que deveriam ser executadas na sua totalidade, mas elas não são executadas na sua totalidade. E aí cai na questão que você falou. Eu tenho várias ferramentas que eu compro, gasto um dinheiro considerável para aquilo, mas elas não são eficientes da forma como elas deveriam ser. Mas e o elo mais fraco disso que você falou das pessoas? Acaba sendo o ser humano. Não adianta você ter um orçamento de milhões e você ter uma pessoa que clica no link. Não adianta. O cara compartilha a senha com alguém. Então, são coisas básicas. Concorda? A gente fala sobre essa questão de link há quanto tempo? Nossa, pois é. Compartilhar a senha há quanto tempo? Muitos anos. Há 20 anos atrás. E isso ainda continua acontecendo. Cara, aconteceu uma coisa comigo semana passada que foi assustadora. Eu contei pra você o negócio da Netflix. Contou. Cara, o negócio é assustador. Eu tava vendo no sábado à tarde uma série, A Diplomata, do Netflix. E aí eu parei algum episódio qualquer. Fui almoçar, não sei, fazer outra coisa. Daqui a pouco eu recebo um e-mail, no meu e-mail. Da Netflix, o e-mail da Netflix. Óbvio que não era, mas Netflix assim, continue vendo A Diplomata. Atualize seu cartão de crédito e reative sua conta. Falei, o que aconteceu com o meu cartão de crédito? No último meio segundo, eu falei, o que aconteceu com a minha conta da Netflix? Cara, ia clicar. 2 horas antes. 2 horas antes. Ou 1h30, 2 horas. Aí na hora que eu olhei assim, falei assim, cara, o que aconteceu com o meu cartão de crédito com a Netflix? Tá, aquele cartão recorrente, naquela que fica lá pra sempre. O que aconteceu? Eu entrei no celular e falei, rapaz. Aí eu fui clicar pra ver o e-mail que tinha mandado, era um e-mail que tava na Netflix, mas era um e-mail que, entendeu? E, cara, olha que loucura, porque esse é o tipo de coisa que você, distraído, num sábado, você tava vendo a Diplomata. Você tava vendo a Diplomata. Eu tava vendo assim, a série. Aí eu clico, peraí, vou ver. Tal. E aí me ferro, entendeu? Assim, então, sorte que também a gente vive disso, né? A gente não comete, mas provavelmente aquilo ali pegou muita gente. Muita gente. Porque é um negócio que tá muito... Ele conseguiu conectar com uma coisa muito... Com o seu momento muito, ali. Com o momento. Não foi nem uma coisa casual. Cara, foi 1h30 antes. Como é que esse cara viu isso? Como é que esse cara conseguiu ver esse negócio? Me conta aí, gente. Me conta aí, cara. Eu tenho um exemplo muito parecido. Eu renovei minha carteira de motorista, há pouco tempo. Fui lá, renovei de manhã, à tarde eu recebi um e-mail que tinha dado problema. Que loucura. Que coisa falei, que... Mas isso é coincidência? O que é? Ou é alguém que está monitorando lá? O que vocês acham? Tem? Não, tem Pegar- monitoria, tem tem tudo, né, monitoria. cara? Tem de tudo, né? Tudo. Você tem pessoas que são... pessoas que entram em contato com pessoas que têm possibilidade de ter essa informação, não precisa ir muito longe. Dados os últimos eventos, vocês viram que um analista de tecnologia, uma pessoa chegou e ofereceu um dinheiro para ele passa a senha dele. Sim. Mas aí é o corrupto é o ser humano. Mas aí vamos pegar o operador de cobrança, cara. Você tem um operador de cobrança, ganha um X, alguém vem e fala, vou te dar um Y, valor maior, muito maior do que ele costuma receber, e ele passa informações para outra pessoa. Então, assim, eu acho que você consegue obter esses tipos de informações de uma forma muito fácil hoje. Tá, entendi. Muito fácil. Ainda é muito fácil, né? Ainda é muito Apesar fácil. de todo o cuidado que a gente toma, ainda é muito fácil, né?
Assim, é assustador, mas assim, fica uma mensagem importante do elo mais fraco. Quer dizer, não adianta você ter bilhões de ferramentas se o elo mais fraco, que é o ser humano, também não se conscientizar. E aí também tem o papel de vocês como elemento conscientizador de uma empresa. Né? Você no final ali você está com uma posição corporativa de proteção da empresa dos negócios da sua empresa, né? Tanto no risco, que tem outras milhões de coisas que tem lá, né? E a perna da segurança de informação. E aí passa a tua missão como conscientizador, né? Que é uma coisa meio assim, que infelizmente ainda é uma coisa meio assim, parece que é extremamente obrigatório, que ninguém quer fazer. De novo. De novo, cara, faz esse cara chato aqui da segurança dizendo que eu não posso clicar, não sei o que lá. Mas, cara, é um trabalho... árduo, né? É um trabalho árduo, né? Porque você precisa conscientizar uma empresa inteira. Cara, não faz isso. Se tiver dúvida, me chama. E é pra tudo, né? Vou te dar outro exemplo. Ó. Sábado, minha filha precisou ir ao hospital. Eu fui com ela. Aliás, ela foi, eu fui depois. Ela falou, tô aqui dentro. Eu falei, vou entrar. Tá bom. Cara, entrei. Minha filha tá aí. Entrei de boa. Não, minha filha tá aí não. Eu entrei. Não falei nada. No hospital. Nem perguntaram nada. Entrei lá dentro do consultório, lá do médico. Entrei. A empresa, eu acredito que seja a mesma coisa. Você consegue chegar num cara... Você tinha uma máxima antigamente também que você colocasse um terno, uma gravatinha vermelha com a camisa branca, você entrava em qualquer lugar. É verdade. Quem que vai parar esse cara? Ninguém para. No hospital no sábado eu peguei, entrei, fui embora. Pum. Cheguei até onde ela estava. Poderia? Não. Eu tinha que ser barrado. Tinha que ser segurança barrado. Onde você vai? Cadê a sua identificação? Você não tem. Passa na recepção primeiro. Então assim, tem a questão da carona na empresa, o cara abre a porta... Cadê a conscientização de usar o crachá? Eu vou entrar? Não, você não tá com crachá. Quem aí você é o chato do rolê, né? Que vai lá e fala assim, já veio o chatão, né? Lá vem ele de novo com essa história. Mas e aí eu queria voltar... É o cara de segurança, é o chato da segurança ainda. Não tem jeito, o papel é esse, não tem muito jeito. Quando a gente fala de subir algo para produção, e aí você sentar numa mesa, você, o CEO, para subir algo para produção, que você possa dizer assim, cara, não acho que a gente está... não sei, nesse nível de maturidade que eu gostaria que estivesse nessa aplicação, porque, sei lá, não fiz todos os testes que eu deveria fazer, ou alguma coisa assim. Quando você chega nesse ponto, e aí que eu acho que é mais importante, assim, que momento, na tua opinião, como executivo, o negócio fala por cima da segurança, quem decide no final, isso é comitê, ou isso é área de negócio falando mais do cara de segurança de informação, ou isso é o CEO que tem que matar no peito e falar assim, cara, agora vai porque tem que ir, acabou. Acho que tem momentos, né? Eu acho que, de novo, um ponto que o Nelson coloca muito forte na empresa é a parte de governança, né? Então, todo esse processo de subida da produção, teste e tudo mais, então a gente tem lá uma governança já estabelecida. Acho que dificilmente até hoje teve que dar uma carteirada para subir alguma coisa, exatamente porque a gente tem uma governança e ela é seguida grande maior parte das vezes, né? Então, assim, a partir do momento que a empresa ela tem essa consciência de tem que seguir um fluxo, tem que seguir um processo, tem que ter os OKs devidos. Logicamente tem as emergenciais que acabam subindo e a gente desce um pouco o nível de controles ali. Mas com uma governança estabelecida, a gente consegue minimizar isso. Entendi. Né? Você fala da governança perfeito, não é? As áreas que são envolvidas, de quem aprova, quem que não aprova. Isso. Então tem lá toda uma governança, vai subir uma mudança, então tem lá todo o fluxo de fatores ali que eles têm que ser seguidos e com certeza a CIT está ali no meio, ela faz o papel dela. Mas tem as emergenciais que acontecem, que a gente guarda, né? Desce o nível de segurança e acaba entrando. Entendi. Apetite a risco. Apetite tem que subir e vai. Tem que subir e vai. A gente sabe que isso acontece e depois a gente corre para... Eu conto uma história sempre, eu não vou dar o nome da empresa, mas eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento antes de estar na Kiko, né? E uma vez a gente tinha um cliente, o segundo maior cliente da minha antiga empresa, ele tinha que botar... Cara, o mercado veio, atropelou, ele falou, cara, danou-se, não sei o que eu vou fazer. Aí a gente sentou numa mesa, eu era o principal fornecedor de tecnologia dele na época, e esse cara, inclusive, agora voltou a ser cliente da Kiko de novo, para minha alegria. E aí, cara, o que a gente faz? Aí eu falei assim, eu coloco esse negócio em produção em 4 meses, mas vai estar cheio de problema. Assim, não vai me ligar sábado à noite para dizer que tem problema. Tem 2 coisas que eu sei que vai funcionar: login e cobrança. O resto vai dar problema. Pô, não me venha
Cara, aí, nessa época, eu estou falando, cara, de talvez entre 10 e 15 anos atrás. Ou seja, era uma outra realidade, inclusive do risco cibernético, era uma outra parada, né? Só que nessa época, em algum momento, eu me lembro disso como se fosse hoje, numa mesa como essa, em algum momento o CEO desse meu cliente falou assim, tem que chamar alguém de segurança. Que era uma coisa bem menos, vamos dizer assim, sofisticada do que é hoje em dia. A gente estava falando de quê naquela época? Talvez de firewall, não sei, de segurança de e-mail, não sei. Era, né? muito iniciante ainda. Era muito iniciante. Tem que chamar alguém de segurança. E aí, chega lá o fulano de segurança, na época, que era nitidamente, praticamente um helpdesk. Era um cara assim, cara, vamos fazer um projeto novo aqui e tal, você tem que ver como é que faz. Mas era preocupado com login, de roubo de senha, eu acho, na época e tal. É impressionante como é que... e aí responde um pouco do nosso podcast, que nessa época, esse cara mandou botar pra produção, porque precisava botar, porque o mercado tinha chegado, pegando acidente pra caramba, e tinha que botar. E aí tudo bem, assim, vamos nessa, vamos correr esse risco. Fiquem atentos que o risco está aí. Então o cara liga pra você e fala assim, meu irmão, olha só, tô botando negócio pra produção, pode dar problema, fica de olho aí. Isso eu vi de forma muito latente. Agora, o que me surpreende é essa mudança, que tem um pouco a ver com o nosso podcast, que esse cara lá atrás era um cara que provavelmente se reportava à infraestrutura. Ou infraestrutura, Nasceu ou ali, né? rede, né? Não sei exatamente a área de infra de uma empresa, né? Hoje esse cara se reporta aqui, não é uma área de risco, e quando a gente vai por aí, a área de negócio, tal, como é que essa ciência tomou vulto, né, cara? Como é que mudou, inclusive, o profissional dessa área? Você que é um profissional dessa área... Assim, você veio de infra, não veio? Não. Eu já nasci, na verdade, eu nasci na auditoria. Eu fui auditor de sistemas. Mas a maioria das pessoas que nós conhecemos vem de infra. O cara, o profissional, quando ele passa por várias áreas, ele chega com uma bagagem muito boa na área de segurança de informação. Então, não é tudo que o cara de tecnologia, de infra, de redes, de sistemas fala para um cara de segurança da informação que ele vai conseguir enganar o cara. Se tem um cara de infra, ele vai conversar com um cara de infra dentro de segurança da informação que já passou por infra, e esse cara vai falar com um profissional de infra, ele tem bagagem para falar de igual para igual, né? Assim como você tem pessoas de desenvolvimento fazendo parte do time de segurança da informação, que você tem agora o DevSecOps, que é o desenvolvimento seguro. Então o cara fala a mesma língua, né? Consegue dialogar. Mas voltou também, né? Quer dizer, a disciplina ganhou tanta abrangência que ela começa, antigamente ela era olhada no final com uma coisa subindo. Agora no plano ela já agora tá ali. você começa o projeto, com um cara de segurança junto. Você pode olhar desde o início. Antes disso, Vitor, a área de segurança era uma área de suporte. Isso, suporte, eu estava querendo lembrar o nome que eu estava querendo lembrar. Eu quero criar meu usuário. Era um helpdesk, um helpdesk um pouco mais técnico. Como perder uma palavra. Suporte era justamente o suporte. Era exatamente a palavra que eu queria levar. Mas olha que interessante, você nasce autor de sistemas. Como é que é uma parada e como é que, mas assim, ao mesmo tempo que é diferente, eu consigo entender a correlação, entendeu? Quando você nasce autor de sistemas, tá na área de risco, né? Que nada mais e aí você volta lá atrás na sua primeira frase que você separa, que o Nelson, né, o CEO decidiu enxergar isso de forma separada, aqui tá negócio, aqui tá risco e traz segurança de informação para cá, como uma auditoria interna, né? Mas deixa eu só fazer um comentário. Apesar dele vir de auditoria, eu conheço o Pesani já tem alguns anos. Eu não imaginava, porque ele já fez essa migração e já é muito mais técnico. Na verdade, quando eu fui pra empresa onde nós auditor é um bicho muito chato, né, cara? Aí você já tá legal, aí o cara... Ele começou... Se eu sou chato hoje, se eu sou um cara chato hoje, você imagina quando eu era auditor. É que eu sei pior. Mas eu acho que é uma área que ganhou uma força gigantesca. Não tem uma área assim que você fala onde eu posso colocar uma área de segurança da informação para que tenha um resultado satisfatório. Você pode colocar o cara dentro de baixa tecnologia e também ter um resultado satisfatório. Mas não é muito comum, porque você tem uma pessoa de tecnologia cuidando de dois assuntos diferentes. O cara de tecnologia ele tem que dar a sustentação, o apoio necessário para novos projetos, e a área de segurança, o assunto de segurança, ele fica para o segundo plano, a gente pode pensar assim. Que é o cara que tem os dois chapéus, entende? E porque o problema é a indução de comportamento do cara. Eu sempre falo isso muito também com a disciplina de qualidade de software.
quando você entrega tudo para uma área de desenvolvimento cuja indução de comportamento e o objetivo central é colocar algo em produção, todas as disciplinas que não têm relação com colocar algo em produção são relegadas a segundo plano naturalmente. E isso é muito natural. Não tem nenhum mal nisso. Por quê? Porque o cara... Eu sempre digo o seguinte, quando eu trabalhava com desenvolvimento, tinha um lema na parede, que era software bom é software em produção. Então assim, vai botar em produção? Já botou em produção? Se tinha uma época que se perdia muito dinheiro porque o pessoal desenvolvia umas coisas que não iam para produção, então a gente criou um lema de que assim, cara, a gente tem que colocar... O que a gente está desenvolvendo tem que ir para produção. Olha a indução de comportamento de naturalista. Se você pega esse time de projeto, coloca lá um cara para testar software e um cara para testar segurança, qual é a indução de comportamento do cara? Qual é a indução de comportamento? É colocar em produção. Então você precisa criar determinadas amarras de proteção ao negócio que é a produção, seja ele por erros, bugs que sejam sérios, seja eles por saber segurança, entendeu? Então, eu acho a abordagem de colocar numa área de risco me parece bastante legal. Eu não tinha... Foi a primeira vez que conversei com alguém quer dizer, com uma empresa que viu dessa forma. Provavelmente tem outras, né? Tem outras, né? Mas é a primeira vez que eu, pelo menos, estive com alguém que me contou. Porque, no final, é alguém que está ali com foco no negócio também, mas foco na proteção do negócio. Né? Existe uma discussão. Essa discussão já é antiga, né? Onde eu deixo a área de segurança? Aliás, era a razão da gente estar aqui, a gente não falou sobre isso até agora. Onde eu deixo a área de segurança? Embaixo de tecnologia, mas por quê? Porque eu já trabalhei em outra instituição financeira e ficava embaixo do jurídico. Por quê? Pra quê? Porque, essa eu não sei responder, não. O que eu não consigo entender é qual é a necessidade de estar em tecnologia. Por quê? Pra quê? Pra ganhar velocidade? Então, se eu fosse um banco gigante, ou se eu trabalhasse num lugar gigante, onde fosse difícil fazer as coisas acontecerem, todo sentido. Mas nós somos um banco não tão grande, certo? Vamos pensar numa outra instituição que não seja o Banco Yamaha, que não é tão grande. Você consegue resolver os problemas. Se eu vou colocar a área de segurança embaixo de tecnologia para eu ter uma velocidade, desculpa, mas para mim não faz sentido. Não, mas você tem essa velocidade comigo hoje dentro de risco. E você casa com o que eu falei. Se você vai botar na área de tecnologia para ter... Estou aqui dando um ponto... Pode ser até polêmico, mas daqui a pouco eu tomo uma bronca porque eu estou falando uma coisa que eu não devo. Mas se você coloca isso numa área de tecnologia, volta a dizer, qual é a indução de comportamento? Porque tudo na nossa vida profissional é indução de comportamento. Não tem jeito. Você estando... A área de segurança de informação, estando na área de risco, qual é a sua indução de comportamento? Diminuir risco. Está na área. O nome da área é esse, risco. Então, o seu objetivo, você acorda e tal, risco. Se você está na área de negócio, o seu objetivo qual é? Botar em produção. Entendeu o negócio? Então, assim, no final, eu acho que o Nelson, muito provavelmente, ele enxerga da seguinte forma: eu não quero uma área de segurança acelerando a ida para a produção, porque isso pode me significar uma perda um aumento do risco no caminho, entendeu? Pode ser que tenha alguém do outro lado e fale assim, não, não tem problema, eu tenho um apetite a risco maior, então eu vou lançar, né? Eu ia falar do desafio, né? Você comentou que o banco já começou respondendo para de risco. E hoje eu tenho um banco, supondo aqui eu e o Vitor temos um banco, o Kigo Bank. E a gente quer desvincular essa área de segurança da informação da área de tecnologia. Quais são esses desafios que eu vou ter? Você consegue mensurar isso de alguma forma? O desafio de você segregar uma área. Isso. Eu e o Vitor, a gente tem um banco e lá dentro da minha empresa tem a... Eu sou o Nelson. Fala assim. Nelson. Não. Tá dentro lá da área que ele tem que... Eu quero tirar a área de segurança de dentro da área de tecnologia. O que eu vou enfrentar? Acho que a primeira mudança, acho que a gente trabalhou bastante aqui com o Pesani, é a mudança de mindset. Né? Porque quando ele responde para uma área não de tecnologia, o papo com tecnologia é mais direto, porque eles se conversam de uma maneira bit-byte ali, mais fácil. Quando ele vem para uma área de riscos, ele tem que me explicar o que está acontecendo. Né? E a explicação não é bit-byte, porque, não entendo, não é a minha praia. Então ele teve, acho que um primeiro grande desafio tá bom, como que eu consigo mostrar isso pro Riviere? Né? Porque eu, por outro lado, vou ter que mostrar isso para a diretoria.
Né? Então, acho que um primeiro grande desafio que ele vai ter é essa mudança de mindset ali do cara de segurança. Que é um cara de tecnologia, Informar. expandir Ele um pouco até a forma como lida com áreas adjacentes, né? Isso. Né? E aí poder explicar para mim, pô, vou ter que investir aqui, mas por quê? Mas me explica. Né? Então, assim, ele tem uma barreira um pouco maior, né? Porque ele vai ter que me explicar muito mais coisas do que ele tinha que explicar antes. Né? Mas aí uma vez está comprado, não, aí ele tem um companheiro aqui, um fiel, né, guardião aqui das ideias dele. Né? Então a gente tem esse trabalho muito forte juntos aqui, porque tem essa transmissão de conhecimento. Né? Então eu ensino a parte do business, o que o business precisa enxergar dele, e ele, por outro lado, me ensina, então a segurança da informação é que pô, é assim, tal. Tá na área de risco, ampliou tua visão sobre a segurança da informação? Em outras casas outras empresas que eu trabalhei, eu trabalhava muito com questão de continuidade dos negócios. Uhum. Obrigatoriamente a continuidade, ela te obriga, obrigatoriamente obriga, redundante, mas você passar por todas as áreas para entender o que aquela área faz, para você ter do gestor, da pessoa com quem você está conversando, aquilo que é crítico. Então você acaba entendendo um pouquinho do negócio, né? De como funciona cada uma das áreas, qual que é a ligação de uma área com a outra e o que realmente é crítico para a área. Dentro de risco, eu entendo que a gente tem que ter essa mesma visibilidade do que é crítico, de entender do negócio, né, para eu conseguir dar o peso necessário para apresentar para ele, para apresentar para a diretoria. Entendi. Eu simplesmente chegar lá e falar assim, eu tenho uma ferramenta que custa alguns milhões, que vai me resolver o que eu preciso dela. que a sigla dela é o AF, e o cara fala, tá bom, mas e aí? O que é isso? O que é isso? Então, esse desafio, e ele é constante. O meu time hoje, a gente faz reuniões constantemente e o que a gente tenta passar você tem que entender por que você está fazendo a sua atividade. Sim. Né? Além de entender o porquê que você faz a sua atividade, desde o controle de acesso até a proteção de uma possível invasão, se caso alguma coisa acontecer, o risco se materializar, qual que é o impacto? Porque é muito comum o cara que desenvolve, o cara está desenvolvendo. O cara de segurança está protegendo, o cara de infra está dando a sustentação necessária. Mas você pergunta pro cara, tá, mas se você deixar de fazer isso ou algo acontecer de errado, qual que é o impacto lá para a área de negócio? Parou, eu vou deixar de vender? Ou não? O que acontece? Essa visibilidade dentro de risco para nós ela é crucial. Eu tenho que entender esse negócio. O cara tá lá na concessionária, vai puxar um financiamento pro banco que amarra, tá fora, o cara vai fora. Exato. Eu perco o negócio. E que cai no que eu sempre brinco, falo muito sobre isso na Kiggle, que é a questão que eu chamo de performance digital. Na verdade, a gente não está mais falando de transformação. A gente está falando de performance. Se o cara entrar fazer o financiamento com vocês e der algum problema, ele vai fazer com outro. Né? Porque, por sua vez, aí a marca quer vender. Exatamente. Quer vender. Então, no final das contas, a gente não está mais falando sobre o cara transformar. A gente está falando sobre o negocinho funcionar direito. Eu também. O negócio funcionar direito, entendeu? Porque senão, cara, isso serve para quando você quiser abrir um banco, se você quiser pedir comida, serve para qualquer coisa no mundo. Sim. Nesse mundo que over-transformou, né? No final das contas, esse é o mundo. O mundo over-transformou e assim, cara, tem aplicações de todos os tipos. Se você não estiver performando bem, você vai perder o negócio. E aí cai na que eu chamo hoje em dia de pergunta inevitável. Porque todo mundo precisa falar disso. Surge um bichinho novo aí, um monstro novo chamado IA. E aí? O que isso mudou a vida de vocês? Deixa eu voltar um passo só antes do Marco responder essa pergunta. Deixa eu voltar um passo. Quando a gente fala de risco, a gente tem que olhar... Hoje a gente tem as nossas ferramentas de segurança e ela dá o risco daquele item, certo? Mas ele não tem aplicado em cima dele o tal do risco inerente e o risco residual. Ok. Certo? Boa. Ela vai mostrar o risco daquela vulnerabilidade, por exemplo. Mas ela não olha para os seus controles para falar qual que é o residual. Ela olha o risco inerente, certo? Esse é outro desafio que a gente Perfeito. tem. Eu preciso levar o risco residual para que as áreas que são responsáveis por mitigar aquele risco aponte para aquilo que realmente tem importância. Perfeito. Então eu tenho milhares de coisas para fazer ou para corrigir. Que é o backlog. Quem que eu olho primeiro? Eu posso olhar para aquilo que está com uma vulnerabilidade crítica? Nem sempre. Eu posso ter uma vulnerabilidade muito pequena, determinado ativo. Crítica com um impacto muito baixo, e aí, beleza, tá. E entender do negócio nos ajuda a dar essa visibilidade para eles. Mas isso é todo um conceito de matriz de risco, né? Sim. Que é qual o tamanho do risco versus o impacto do risco. Tal. É um conceito todo de matriz de risco, né? Então... Isso para nós também é outro desafio. O cara olha, ele pega o resultado cru da ferramenta e fala,
Aí nós brincamos com os caras de tecnologia. Sobe lá uma bandeirinha vermelha, tipo... E corrige. E isso é a nossa interação hoje com a área de tecnologia, hoje ela está bem redondinha. Então, se a gente consegue pedir, eles conseguem corrigir, ou não vou corrigir porque agora não é a hora, porque eu tenho outra coisa mais importante, então seguro. Então, esse trabalho, essa interação com a tecnologia hoje nossa lá, é super positivo. Acontece e é super produtivo. Quando tem alguma coisa que foge do nosso controle, a gente levanta a mão para quem é de direito, a diretoria, e acaba tomando a decisão lá. Mas é fundamental para nós que estamos debaixo de uma diretoria de risco, independente se é segurança de informação ou qualquer outra área, eu transferir aquilo que eu recebo de TI, ou de tecnologia, ou de segurança, para a área de risco. Para conseguir falar o linguajar deles. Tá claro. Se tá verde, agora se eu colocar alguma coisa em vermelho lá, opa... E tudo que vem depois desse vermelho, né? Aí já era. Tudo que vem depois disso. Choro. Agora vamos a uma pergunta inevitável. E aí, surge esse monstro aí chamado IA, que como eu falei atrás, assim, tudo que a gente está falando de tecnologia para mim sempre... Eu tenho uma tendência otimista, e quem me conhece sabe disso, eu acho que o mundo melhora sempre, enfim. Sou um cara que crê no ser humano como um cara solucionador de problemas. Outro dia eu vi um negócio que o Steve Jobs uma vez deu uma palestra que ele falava sobre... Foi feita uma pesquisa com animais para descobrir qual animal era o animal mais eficiente sob o ponto de vista da quantidade de energia que ele gastava para capturar comida, né? E parece que o animal mais eficiente do mundo é o condor americano. É o que menos gasta energia para capturar comida. Sabe qual era a posição que a gente estava, queridos humanos? 92. 92. Mesmo assim, nós estamos dominando o mundo. Por que a gente dominou o mundo se a gente não é eficiente? Porque a gente conseguiu inserir tecnologia na nossa vida desde que a gente inventou a lança, lá, né, afiou a madeira para poder matar um bichinho, depois a roda e depois tudo que a gente inventou esse tempo todo, por isso que a gente chegou no topo da cadeia produtiva. Porque a gente, apesar de ser o 92 de eficiência, a gente é o primeiro em inteligência. Então, isso é muito claro para mim. Então, eu sou um otimista de natureza. Mas aí vem a IA, que vai melhorar a vida de muita coisa, que vai ajudar muita gente a melhorar, mas que vai trazer todos esses criminosos que já existem aí, que a transformação digital ela otimizou muita coisa. E tem um risco também de acelerar a IA, deixou de ver muita coisa de segurança, né, também. Essa corrida de IA. Como é que é essa chegada da IA nesse mundo aí? Pra gente... Pra risco de um modo geral, acho que mais do que segurança. Pra risco. Porque assim, a gente tem o lado de risco e tem o lado business, né? Então o business está ali, né, empurrando a gente para implementar, e o risco está ali, não, vamos entender primeiro como funciona, né? Apesar de riscos, eu nasci na área de modelagem, né? Então, como histórico de profissional aqui, eu nasci desenvolvendo modelos. Lá atrás não tinha, mas tinha a parte técnica de IA, ela já existia há muito tempo. Né? Análise de dados. O que potenciou a IA hoje em dia é exatamente a evolução tecnológica de você possibilitar rodar a IA, né? Na estrutura que a gente tem hoje. Antigamente não tinha. Antigamente eu desenvolvia o modelo, botava para rodar de noite e ia ver de manhã o que tinha acontecido, né? Verdade. Então essa dificuldade técnica era bem maior. Então, assim, eu consigo entender o que tem por trás da IA, desenvolvedor de IA, né? Eu consigo ter essa visão. E aí o que acontece, né? A IA hoje ela tem muitos problemas, né? Então muito se fala em IA como a solução. Ela é uma solução muito legal, só que ela tem que ser cercada de cuidados, né? Então o pessoal hoje em dia tá esquecendo essa parte de cercar de cuidados, né? Porque você pode colocar a IA em produção, de repente ela começa a desviar, vai embora e você não viu, né? Então tem um lado do business que puxa a gente para implementar, né? E a gente está ali, você desenvolveu, agora como que eu protejo isso que você desenvolveu? Então isso é uma coisa que a gente está aprendendo ainda, né? Porque o business ele puxa isso. Só que assim, para um hacker, para ele é mais fácil, porque se ele errar, tudo bem, não tem problema, ele vai colocar em produção, errou, ele vai lá e tenta de novo. Lógico. Né? Então, para ele tem o dia inteiro para pensar nisso, nada a perder, né? Tem o dia inteiro para pensar nesse negócio. Só que a gente não, a gente está ali, a gente sabe que, putz, a gente já viu exemplos de IA que você botou em produção lá no call center, mas ela só está olhando informação pública. Aí o hacker foi lá e conseguiu tirar dinheiro da empresa porque convenceu a IA que ele ia botar a empresa no pau. Não é uma loucura beleza. Isso, cara. Meu Deus do céu. E a IA foi lá e deu dinheiro para ele em nome da empresa, né? Sendo que não tinha nada, né? Então, assim, você vê exemplos de mau uso de IA e quando você sabe que é uma IA que está do outro lado, você
tem meios de manipulá-la. Sim. Né? Você de um outro lado pensando no mal, né? Você consegue manipular a IA. Então o nosso lado está bem difícil hoje, porque a gente piorou pra caramba. O business quer colocar a IA, beleza, só que a gente tem que cercar a IA de cuidados ali, né? Então a gente está falando então do business gerar ferramentas, por exemplo, de venda com auxílio de inteligência artificial que são manipuláveis e você também está no teu escopo tentar entender se ela está sendo manipulada ou não. Isso. E criar meios de proteger esse desenvolvimento. Tem um componente muito de comportamental aí, no comportamento, né? Que é o comportamento da área, da filial, né? Que ela é importante, que a IA é importante, a gente não tem dúvida disso. Né? Que ela traz uma evolução, uma vantagem competitiva também, a gente não tem dúvida. Tá mais do que comprovado que o ser humano demora mais tempo para dar um retorno, a IA demora muito menos, te devolve muito mais rápido, às vezes mais eficiente, às vezes não da forma como você pediu, mas de novo você tem um risco associado a isso. E é papel da área de segurança olhar para isso, não olhar para aquela vantagem que ela traz para a área de negócio. E negócio está tudo bem, eles estão no papel dele. Eles vão querer implementar essa tecnologia, essa facilidade, para trazer uma velocidade diferente para aquilo que ele entende que é necessário. Mas a gente precisa saber, o que você vai colocar na IA? A IA vai aprender? Eu vou ter a possibilidade de outras pessoas acessarem essa informação? Eu vou ter algum problema de LGPD? Não vou. Se eu tiver, qual que é o tamanho do estrago? Nem chegamos no LGPD aqui, porque na verdade seria uma outra discussão, né? E que agora a gente tem uma situação no Brasil em que as coisas começaram efetivamente a complicar com relação ao LGPD. Durante muito tempo existia a lei, mas não existia muito a aplicabilidade da lei no Brasil, como algumas coisas que acontecem. Agora, de um tempo para cá, isso tomou vulto, né? Isso mudou muito. Porque né? a IA ela possibilita isso, né? Então, a gente vê, um cuidado que a gente tem tá beleza, o ambiente da IA ela vai estar interno à empresa. Mas e um fornecedor, tá? Ele vem vendendo que tem IA. Eu vou dar meu dado para ele para trabalhar lá fora. Lógico, e aí, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou segurar isso ou não? Então, porque eu transfiro essa responsabilidade. A complexidade multiplicou, né, cara? Bom, como sempre, conversar com gente inteligente melhora. A gente fica aqui. Eu, por mim, não acaba o programa, eu fico aqui batendo papo com os caras, a gente pede iFood, pede comida, come aqui mesmo. A pizza, traz a pizza pede a pizza, porque, como sempre, quando o papo é bom, a gente vai. Mas, enfim, infelizmente já tomamos uma bronca aqui, já mandaram a gente acabar, então a gente acaba, tá tudo bem. Mas eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para os dois. Pensando que um garoto tá vendo aqui o nosso podcast, está pensando em seguir sua vida tanto em risco quanto em cibersegurança, qual é a atenção que ele tem que ter? Não é que ele tem que estudar, mas qual é o grande lance? Assim, qual é a grande pegada que ele tem que ter para seguir a vida dele em risco e aí, obviamente, também em cyber? Acho que assim. O Pesani tem um filho de 14 anos. O moleque eu não sei não, ele é ligeiro. A minha menina ela fazia um outro curso, agora ela migrou para a área de segurança da informação. Opa! Aí, tá fazendo. Tá conquistando. Acho que assim, primeiro tem que ser curioso, né? Independente da carreira que ele deseja seguir, acho que entender que existe um lado de tecnologia, de cyber, é importante. Então, hoje, o que a gente vê em termos de carreira, você nunca vai seguir uma carreira, acho que do começo ao fim, né? Eu me formei em engenheiro e hoje fui trabalhar com estatística. E quando a gente tem 18 ou 17, a gente está sempre preocupado com isso, né? Achando que vai ser um atestado para a vida, né? Mas depois você vê que... acho que assim, tem que ser muito adaptável, né? Não é nem flexível, porque o flexível, você tensiona, ele tende a voltar. Então, você vai viver tenso, né? Você tem que ser adaptável. Né, e entender que de uma hora para outra tudo muda e você tem que estar pronto ali para realmente seguir, né? E acho que ser curioso. Legal. Tem que ser curioso, tem que ir atrás e seguir os seus sonhos. Né? Curioso, sentimento de dono. A gente fala muito sobre essa questão de sentimento de dono, né? Não ser acomodado. Eu faço só aquilo, acabou, tudo bem. O curioso, o sentimento de dono é você querer mais, fazer com excelência, procurar sempre fazer com excelência aquilo que você está fazendo, independente para quem que seja. Você tem que fazer com excelência. Lembrar que a gente precisa de profissionais... Estamos com déficit. Precisamos de profissionais que queiram e que entendam a questão da performance profissional de uma forma séria, né? Porque... você vê muitos profissionais hoje assim, o cara troca de um lugar para o outro por alguns reais. Não estou dizendo que não é importante a questão financeira, é super importante.
Mas você não tem aquela garra mais da pessoa ficar no lugar e construir uma carreira, né? Tem gente Mudou isso muito, né? Mudou Na muito. relação das pessoas com as muito, empresas. Né? muito. Mudou Então, muito. assim, você não cria vínculos. Quando eu comecei minha carreira, eu sou provavelmente mais velho aqui da mesa. Quando eu comecei minha carreira, não sei, né? Não sei. Mas melhor a gente não falar sobre isso. Então. Mas quando eu comecei minha carreira, eu lembro que existia aquele negócio quando o cara fazia 30 anos, ganhava uma medalha, lembra? Algum presente da empresa. Eu vi gente ganhar medalha, né? Eu comecei minha carreira na Globo. E tem uma história que eu sempre conto, que tinha umas pessoas da Globo, que eram ex-funcionários da Globo, que ainda recebiam seus salários, porque eram pessoas que tinham montado o Grupo Globo, o Jornal Globo, junto com o Dr. Roberto Marinho, e que ele falou assim, não, esses caras vão continuar, vão receber até... Então, e as pessoas na Globo, naquela época, tinham 30, 40 anos de casa, 25 anos de casa e tal. E tinha uma festa, toda uma celebração para as pessoas que ficavam tanto 5 tempo. anos, 10 anos. 15. Né? E isso não existe mais, né? Isso mudou. As relações de trabalho mudaram muito, né? Faz parte das mudanças geracionais. Não tem muito o que fazer, né? Normal. Mas, desculpa, acabei te interrompendo. O que eu tinha nesse ponto para falar é o cara trabalhar, ser curioso, trabalhar com o sentimento de dono, nunca estar satisfeito com o que está acontecendo, né? As pessoas costumam muito olhar para o lado, né? Ah, mas fulano não faz o papel dele, então por que eu vou fazer o meu? Você não está falando do fulano, é sobre você. É sobre você ser um bom profissional. É sobre você fazer com excelência aquilo que você foi contratado para fazer. Ah, mas eu não vou fazer depois do horário porque eu não ganho hora extra. Mas eu não estou dizendo isso. Hoje você está nessa posição, nessa empresa. O que você tem que fazer para... Se você tem a ideia de sair, mas o que você tem que fazer para ser melhor do que o outro, para ser contratada na outra empresa? Ou até mesmo dentro de onde você está. Você tem que desenvolver, se autodesenvolver para estar elegível quando surgir a oportunidade também dentro da sua própria empresa. Isso. E não ficar naquela, né, quietinho no seu cantinho ali, fazendo beabá. Cara, fuça. Estudar, né? Estudar e ir atrás. A gente As portas se abrem. Um exemplo lá na empresa lá, marcar reunião 8 horas da noite com o Japão para falar, mas aí você fala japonês? Não, fala inglês também não, vou meter no Google para fazer. Assim, é iniciativa, é ter iniciativa para fazer as coisas acontecerem. Para continuar fazendo mais do mesmo, todo mundo faz. O que você faz diferente? Você usa a cabeça? Eu não uso. Você pensa pra fazer ou você tá no automático? E seu ponto de cyber tem alguém do outro lado usando a cabeça pra caramba, né? E tem tempo pra fazer. Com tempo pra usar a cabeça, fuçando, estudando e tentando dar um jeito. Então, se você não fizer o mesmo, tu não vai conseguir bloquear, não. Não vai conseguir dar um jeito, né? Isso é verdade. Cara, sensacional. Sobre, assim, falando pela Kigo, falando em nome da Kigo, muito obrigado por vocês terem vindo. Bem-vindos a Kigo, a gente fica muito feliz. A gente é muito orgulhoso das relações que a gente tem com nossos clientes. A gente tem clientes de 25 anos que estão com a gente há 25 anos, 10 anos, 15 anos. Eu fico até às vezes surpreso quando eu vejo assim, quanto tempo ele está com a gente? Cara, 10, 15, 20 anos. E isso é uma marca da nossa empresa. Então, vocês chegando agora, a gente espera que a gente esteja junto por muito tempo, que a gente possa ajudar vocês muito nos desafios de vocês. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui. Passar pro Érico, que é o nosso anfitrião, ele que trouxe a vocês e a mim para o programa. Eu agradeço bastante ao Marcos, ao meu amigo Pesani, de longa data aí, de trabalhando juntos em outras casas, como ele fala, né? Agradeço a confiança, em nome da Kigo também, que seja o início de uma parceria bem duradoura e com muito sucesso para ambos os lados. Agradeço bastante. E pela participação aqui também, de ter aceitado. Vamos repetir, vamos fazer outros. A gente inventa outro assunto, que a gente não vai seguir. A gente inventa outro assunto que a gente não vai seguir. Eu percebi que a gente não seguiu nenhuma folha que tá aqui, né? Só o olá, boa noite. Só começamos no boa noite e depois mudou tudo. Legal. Obrigado, gente. Assim, agradecer, né, a oportunidade. Acho que é muito bom poder dividir, contar um pouquinho de experiência dos nossos caminhos aqui. E contem com a gente aqui. A gente tem uma parceria. A gente gosta de formar parcerias assim, de longo prazo, né? Então. Exato. Longo prazo importante. Muito bom. Sem pressa para mudar, né? Sem pressa, sem pressa. É isso aí. Valeu, Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.